Bom dia, meus queridos pais, futuros pais também, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Estamos entrando agora no nosso 13º capítulo do livro do Paul Tripp, Desafio aos Pais. Ele tem 14 capítulos e esse é o penúltimo. Então, gostaria que vocês realmente acompanhassem, permanecessem firmes, tirassem o máximo de proveito, de instrução. O Dr. Paul Tripp realmente é alguém muito experimentado nessa área de ajuda, na educação de filhos. Como o irmão dele, Ted Tripp, é muito bom para a questão de casais. Então, são livros que nós podemos comprar, são autores que nós podemos comprar sem problema nenhum. A frase que nos chama a atenção, que ele coloca logo no começo, diz assim: somente o descanso na presença e na graça de Deus fará de você um pai ou uma mãe alegre e paciente. Então, a gente está fazendo, na verdade, um convite para você confiar nessa graça e esperar nessa graça de Deus. Ele diz assim: em todo o seu esforço para descansar na sabedoria e graça de Deus, é possível que você mesmo tenha se esquecido de descansar. A seguir, podemos então observar alguns testemunhos de pais que se mostram cansados, ou se mostraram cansados. Por exemplo, a Lídia. Ela diz assim: começo o dia dizendo a mim mesma que vou melhorar, mas, ao final do dia, estou gritando com eles outra vez. A Sui diz assim: como é que um menino de 3 anos pode ter poder de me tirar do sério? A Jeanne expressa dessa forma: vou dormir exausta, acordo exausta, não tenho muita alegria. O Frank, ele diz assim: fugimos no último fim de semana porque chegamos no fim da linha com nossos 4 meninos. Assim, ocasionalmente refletimos sobre o que estamos fazendo e nos entristecemos justamente por nos tornar o que havíamos prometido a nós mesmos que jamais seríamos. Contudo, a fé bíblica nunca exige que você negue a realidade. Pelo contrário, ela o convida a observar todas as realidades problemáticas de sua vida através das lentes da maravilhosa graça e da glória do seu Redentor. Então, olhe por essa lente. Diante dos problemas, tenha sempre em mente a grandeza daquele que os indicou para essa tarefa. Como pai cristão, você não deve negar a realidade, mas se você gastar seu tempo mental e espiritual meditando nas dificuldades, em vez de meditar no seu Senhor, você provavelmente sucumbirá. A mais importante atitude a tomar em favor de seus filhos é lembrar-se de quem o enviou. E ao lembrar-se de quem o enviou, ensinar o seu próprio coração a descansar. Precisamos lembrar ainda que, por pior que pareça ser nossa missão como pais, não estamos sozinhos e abandonados. A solidão é uma mentira cruel que sempre nos derrotará. Entenda ainda que sua Bíblia não está organizada por tópicos, como uma forma fácil, a gente abre lá e acha o que nós queremos como resposta para nos ajudar na criação dos filhos. Então, ela não está organizada dessa forma, em forma de tópico, com pequenas abas ao final da página, de maneira que o direcione ao seu ponto de necessidade de interesse. Mas ela é basicamente uma grande história redentora. Na realidade, sua Bíblia funciona assim. Da mesma forma como todas as passagens dizem algo sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o infortúnio do pecado, algo sobre a vida neste mundo caído, algo sobre a tarefa para a qual Deus o chamou e algo sobre a ação da graça, também toda e qualquer passagem lhe fala a respeito de todas as áreas da sua própria vida. Vou levá-los então a um dos últimos mandamentos de Jesus aos seus discípulos, que se encontra em Mateus 28, dos versos 18 até o 20. E é importante que vocês deem uma parada e leiam esse texto, que de certa forma ele é bem conhecido. A partir desse texto, perceba que sua função é fazer tudo o que está ao seu alcance como instrumento usado pelas mãos do Redentor, que o incumbiu de persuadir, encorajar, convidar e ensinar seus filhos a viverem como discípulos do Senhor Jesus Cristo, voluntariamente e com alegria, para que ao final você não se sinta cansado e desanimado. Isso é mais importante do que seu desempenho escolar, ou seja, do seu filho,
do que sua contribuição à reputação da família, do que estarem bem preparados para uma futura carreira, do quanto se sobressaem nos esportes ou nas artes, ou são admirados pelos adultos e por seus colegas. Podem ser coisas importantes, mas nunca maior do que serem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão central dos pais: criar filhos que encaram todos os aspectos da vida como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se o seu desejo é criar discípulos de Jesus, é preciso que você relate pacientemente aos seus filhos, muitas vezes, a história de sua maravilhosa graça, ou seja, de Jesus Cristo. Você está trabalhando para ser usado por Deus para fazer de seus filhos discípulos? Nossos filhos devem aprender a olhar a vida através das lentes e da vontade do plano do seu Criador. Isso então significa ajudá-los a desenvolver uma cosmovisão bíblica abrangente, ou seja, centrada em Deus e norteada pelas Escrituras Sagradas. Você deve ensinar seus filhos a refletirem sobre todas as coisas de uma forma intencionalmente centrada em Deus. A passagem bíblica aqui de Mateus 28, 18 a 20, deixa muito claro que Jesus jamais o incumbirá dessa grandiosa tarefa sem também abençoá-lo com suas surpreendentes promessas, a sua própria vida como pai e mãe. Se você entender e abraçar suas promessas, poderá permitir a si mesmo participar do que lhe é impossível produzir, sem que seu coração seja desencorajado e paralisado pela ansiedade. Assim, o descanso que deseja será encontrado em quem o enviou e no que ele deseja fazer, individualmente por aqueles a quem envia como seus representantes. No texto que nós citamos, Jesus inicia afirmando o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Assim, não há momento, lugar ou situação entre você e seus filhos que não esteja sob o controle sábio, diligente e poderoso daquele que o colocou ali. É claro que haverá momentos em que você perderá o controle e situações que parecerão fora de controle também, mas não há um só momento no exercício de sua função que esteja fora do governo do rei que o enviou. Seu sucesso como pai ou mãe não repousa em seus próprios ombros, mas nos ombros do Senhor Jesus Cristo. Quando sua autoridade parecer fraca, você pode descansar na realidade de que o governo de Deus a seu favor jamais fraqueja. Jesus conclui o texto com as seguintes palavras: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O pai que o incumbe de estender a seus filhos a graça dos divinos braços paternos vai ao seu lado, ele caminha contigo. Quando Deus o envia, ele o acompanha. Sempre que se sentir só, saiba que ele estará onde você estiver. Ele jamais o esquece, jamais lhe dá as costas, jamais se afasta, nem mesmo por um momento. Ele jamais se ira e se recusa a estar ao seu lado, jamais se mostra sarcástico, jamais desiste e nunca, jamais o abandonará. Assim você pode contar com o seu cuidado, você pode contar com a sua presença, você não está só nesse drama da criação de filhos. Paul Tripp termina sugerindo, em termos práticos, através de 8 pontos, o que significa ter esperança nas promessas da grande comissão, que está em Mateus 28, 18 a 20. Primeiro, você não será punido por seu fracasso. Jesus já pagou a pena por todos os momentos em que você falha em sua missão. E como não precisa temer a ira de Deus em momentos de fracasso, você pode recorrer a Ele em busca de auxílio e receber também o seu perdão. Segundo, pela graça, você é bem-vindo a novos inícios. Seu Salvador está sempre ao seu lado, portanto, sua graça também o acompanha. Ele então o convida a confessar seus erros e seguir adiante com a liberdade e a alegria do perdão divino. Entenda, ele levou sobre si o fato da punição por seus pecados, a fim de que você possa correr para ele e obter não somente o seu perdão, mas também o seu socorro. Terceiro, você não precisa depender de seus limitados recursos pessoais.
Nesses momentos, quando sua fraqueza é evidente, é muito importante saber que Deus não o abandonou ao limite de sua própria retidão, sabedoria e força. Ele sabia exatamente o que esse chamado exigiria de você, por isso escolheu estar ao seu lado. Por estar ao seu lado, ele pode capacitá-lo com seu poder, pode dirigi-lo com sua sabedoria e refreá-lo e redirecioná-lo com seu caráter. Quarto, Deus abençoa você com a sabedoria de sua palavra. A Bíblia traz a grande história da redenção. É essa história que você precisa conhecer e entender para que faça sentido sua história como pai, bem como a de seus próprios filhos. Por isso, seu desejo como pai ou mãe é criar filhos que cresçam pensando como deveriam pensar, desejando o que deveriam desejar e agindo como deveriam agir, porque sempre entendem sua identidade e seu propósito pela perspectiva da história divina da redenção, para que também estejam preparados para pensar e viver conforme a Bíblia. Sua Bíblia é abrangente, ela lhe oferece sabedoria para lidar com todos os desafios da vida. Quinto, você não precisa colocar sobre os ombros todas as manhãs o fardo da felicidade de seus filhos. Lembre a si mesmo essa verdade diariamente. A felicidade de seus filhos não está sobre seus ombros, mas repousa sobre os ombros daquele que o enviou. Mateus 11, 28 a 30. Ele ama nossos filhos mais do que jamais poderemos amá-los, a ponto até de morrer para que tivessem tudo o que necessitam e assim pudessem ser o que devem ser e viver como foram criados para viver. Sexto, Deus jamais fecha os ouvidos ao seu clamor por socorro. A tarefa de criar filhos é árdua, deixará expostas suas fraquezas e desafiará a sua fé. Mas a boa nova do Evangelho é: você não precisa ocultar sua dificuldade. Você é bem-vindo pela graça a clamar por socorro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. E sétimo, 18. Fraqueza não é maldição, é bênção. Visto que ainda somos inclinados ao desejo de sermos independentemente fortes, odiamos nossa fraqueza. Achamos difícil reconhecer onde erramos. Para os filhos de Deus, contudo, a fraqueza não mais aterroriza, pois a fonte de descanso não é a nossa própria força, mas a força de nosso Pai. Há algo mais. Deus exporá nossas fraquezas a fim de que corramos para Ele, encontremos socorro divino em tempo de necessidade e cresçamos na confiança diária em seu poder, sua presença e provisão. Paulo deixa isso claro em 2 Coríntios 12, 9, quando ele diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não são suas fraquezas que você deve temer, mas sua ilusão de força. E por fim, o oitavo. Sucesso diz respeito à fidelidade, não a resultados. Você não precisa temer que Deus o julgue pelos resultados que gerou. Você não está produzindo troféus, está criando filhos. Você não pode obrigar seus filhos a amar, crer, render-se, respeitar, confessar, perdoar, servir, dizer a verdade, ser puro de coração e adorar a Deus. Somente Deus é capaz de produzir essas coisas neles. Você é chamado a ser um embaixador de Deus nesse processo. Por fim, você foi enviado e quem te enviou também fez as malas e o acompanha, para que você tenha tudo o que precisa para realizar o que ele o chamou para realizar. Lute contra o pensamento de que a tarefa é grande demais. Lute contra a sensação de estar completamente sozinho. Medite no poder e na presença de Deus, porque Ele diz: eis que estou contigo. E que seja essa a nossa oração de encerramento deste capítulo e Deus o abençoe grandemente. Forte abraço.